Olá, olá, seja bem-vindo ao Saúde Integral com Rafael Raposo. Hoje vamos falar sobre como melhorar a sua saúde cardíaca. Rapidinho, vamos deixar o pessoal entrar e a gente já começa. Vamos lá, vamos começar. Isso aí. Quando a gente fala sobre saúde cardíaca, e a gente teve uma conversa muito legal, uma conversa muito bacana com o Dr. Benhur Hans, lá no Conversa com um especialista, lá do Grupo Longevitar, nós falamos muito sobre atividade física. E ele mostrou pra gente que um dos principais fatores para a gente ter saúde cardíaca, e o Dr. Benhur é um cardiologista, arritmologista, pós-doutor em eletrofisiologia, então assim, uma sumidade no assunto. E nessa conversa a gente viu vários pontos, e um deles que ele falou muito é exercício físico, que aí entra no que a gente gosta de falar. Mas também a gente vê que tem outras coisas que ajudam a gente a ter nossa saúde cardíaca. Uma delas é sair do sedentarismo. O sedentarismo é um dos maiores maus que a gente tem do século, assim. A humanidade cada vez está ficando mais sedentária e o sedentarismo traz muitos malefícios cardíacos, obesidade, traz algumas disfunções mesmo. Já foi provado que quando a pessoa está sedentária, ela tem mais probabilidade de ter AVCs, ela tem taxas metabólicas alteradas. Então, uma das grandes coisas para você ter saúde cardíaca é você realmente sair do sedentarismo, é você começar uma prática de atividade física. E quando a gente fala sair do sedentarismo, tem muita gente que acha que já é fazer uma atividade física. Não, a gente tem coisas simples que já ajudam a gente a sair do sedentarismo. Por exemplo, se você trabalha muito tempo sentado, se você está aí no final de semana assistindo televisão, pensa assim, a cada 30, 40 minutos eu tenho que levantar e pelo menos fazer umas panturrilhas, eu tenho que fazer alguma movimentação com o meu tronco para que eu saia desse estado de baixo metabolismo e ative um pouco mais minha saúde. A saúde cardíaca, o coração, né? A Organização Mundial de Saúde fala muito de atividade física de 150 minutos, se ela for mais intensa, 75 minutos, mas tem muita gente que nem pratica atividade física e nem pratica muitas vezes coisas básicas como essa que eu falei. Quando a gente fica muito tempo sentado, já tem vários estudos que mostram que a gente se torna muito inflamado. Então uma das coisas que a gente pode fazer, tá lá assistindo Netflix em casa, todo mundo assiste, todo mundo fica um tempo parado na televisão. Levanta um pouquinho, assistindo mesmo, faz uma movimentaçãozinha, faz uns 20 agachamentos, volta a assistir seu programa, não precisa nem desligar. Se você está trabalhando muito tempo, sentado no escritório, levanta, atende uma ligação em pé, faz um exercício de panturrilha, só para dar uma modificada nesse sistema que cada vez mais está mais parado e o metabolismo está cada vez mais baixo. Outra coisa que também a gente pode fazer, que também são atitudes simples para sair do sedentarismo, e aí sim a gente conseguir uma boa saúde cardíaca, se você tem carro, para seu carro um pouco mais distante dos lugares que você vai. A gente tem a tendência de chegar num shopping, ou chegar em algum lugar, chegar no trabalho e procurar sempre a vaga mais perto. Então comece a deixar o carro um pouco mais distante para que você seja obrigado a caminhar, nem que sejam aqueles poucos passos para chegar no trabalho. No seu trabalho mesmo, se você tem que subir vários andares de elevador, sobe 2 ou 3 de escada e depois deixa para pegar o elevador mais um andar, 2 ou 3 acima. Se você anda de ônibus, começa, em vez de pegar o ônibus na parada, aqui em Brasília a gente fala parada de ônibus, né? Tem lugares que fala ponto. Em vez de pegar no seu ponto, caminha 1, 2 pontos, 1, 2 paradas e depois você pega o ônibus. Você já começa a ter uma pequena caminhada, você começa a deixar o seu corpo de forma mais ativa. Outra coisa que você pode fazer eu estou no shopping, em vez de pegar a escada rolante, pega a escada normal. Eu sei que é mais cômodo a gente pegar uma escada rolante, todo mundo quer comodidade, o nosso corpo quer comodidade, mas esses pequenos detalhes, para quem não faz nenhuma prática de exercício físico, já trazem grandes transformações. E a gente está falando de saúde cardíaca, então você quer deixar seu coração mais hábil, você quer não ter problemas cardíacos, você quer vascularizar melhor seu coração, a atividade física vai ter um melhor resultado para isso. Mas esses pequenos e simples atos, eles já vão te ajudar em muito. Outra coisa que a gente falou muito
E o Dr. Benhur frisou muito, e todos os médicos que eu tenho conversado, sejam para saúde articular, seja para saúde cardíaca, seja para saúde do movimento, todos eles preconizam que a gente tem que ter bons hábitos alimentares. Eu sou fisioterapeuta e educador físico, então eu não vou entrar na alçada alimentar, mas a gente sabe que tem alguns alimentos que são mais tóxicos, tem alimentos que são mais inflamatórios. Então, evitar alimentos que sejam inflamatórios, começar a comer alimentos que tenham melhor teor, melhor concentração de algumas substâncias. Então, ter uma alimentação mais adequada. Água. Dr. Ícaro, um dia desse, fez um desafio até aí do pessoal tomar 1 litro d'água por dia, sendo que a recomendação é até 2 litros. Dr. Ícaro fez isso porque as pessoas não têm hábito nem de tomar 1. Eu achei formidável o desafio que ele fez. Porque a gente é feito de água, a gente sabe que nosso corpo é feito de água, a gente precisa hidratar e a gente não hidrata. Então, hábitos de vida como alimentação, o próprio tomar água, que a maioria da população não toma, tomar sol de vez em quando para a gente regular um pouco o ciclo circadiano, melhorar a qualidade do seu sono, também vão te ajudar em muito você preservar sua saúde cardíaca. Outra coisa também é, hoje em dia todo mundo está estressado, todo mundo está corrido, todo mundo está assim, numa vida louca. E a gente precisa minimizar um pouco esse estresse, essa ansiedade. Então, fazer técnicas, sim, eu vim aqui para falar um pouco sobre exercício físico também. Sim, a gente teve até uma live de exercício físico na quarta-feira que a gente falou quais exercícios eram melhores para o coração. E aqui hoje eu não vou me ater muito à atividade física, apesar de ser educador físico, porque a gente tem várias coisas que cuidam da saúde cardíaca. E que nem eu falei para vocês, sair do sedentarismo é uma delas, movimentar é uma outra, alimentar-se bem, sol, hidratação. Então, assim, outra coisa que a gente tem que cuidar muito, a gente cuida pouco, é da nossa saúde emocional. Né? Quando a gente fala em emoção, aqui eu até coloquei aqui para você, ó, trabalhar as emoções é o conjunto de respostas químicas e neurais baseadas em alguma das suas memórias. E aí você está formulando umas memórias aí de vez em quando confusas, e isso atrapalha a bioquímica do seu corpo. E quando atrapalha essa bioquímica do seu corpo, ela já começa a ter agentes agressores. A gente sabe, todo mundo que quem vive estressado, quem vive uma ansiedade muito grande, tem mais chance de ter AVC, infarto, tem alguns cânceres que já estão sendo provados, que o estresse, né, esses sedentarismo mesmo pode causar. Então, assim, a gente precisa cuidar das nossas emoções, cuidar dos nossos sentimentos. Quando eu falo sentimentos, aí já são as respostas àquela emoção. A emoção é mais ligada à bioquímica. E o sentimento já é ligado à emoção, como você reage a algo. Então são coisas distintas. Cuidar dos nossos relacionamentos, de vez em quando a gente tem pessoas tão tóxicas no nosso lado e a gente se permite a isso. Porque a gente está acostumado com aquela pessoa e aquela pessoa sempre tem alguma palavra que tira a gente do nosso eixo e a gente permite que essas coisas aconteçam. Então cuidar muito bem dos relacionamentos. Nem sempre porque a pessoa está perto da gente, ela é a melhor pessoa para estar perto. Então a gente tem que cuidar disso também para a gente ter saúde cardíaca. Outra coisa muito importante, que eu até toquei no assunto com o Dr. Benhur, o consenso de cardiologia de 2019 mostrou que existe uma relação real, existe uma relação intensa sobre espiritualidade e saúde cardíaca. Eu não estou falando de religião, nem estou falando que você tem que seguir tal religião, não é nada disso não. A espiritualidade, pessoas espiritualizadas normalmente têm, e o Dr. Benhur frisou isso pra gente, elas têm uma tendência a ter uma recuperação em quadros cardiológicos melhores e a ter menos eventos cardiológicos. Só por ela ter a espiritualidade, ela ter uma constância onde ela trabalha esse lado espiritual. Normalmente pessoas, né, que têm esse lado espiritual são pessoas normalmente que gostam de ajudar mais o próximo, estão mais dispostas, estão numa outra vibe. Tem muita gente, lógico, de igreja, de religião, que não é nada disso. A gente está falando que a espiritualidade pode trazer pontos positivos. Ok? Não estou falando que quem é religioso de jeito nenhum é santo. E nem confunda espiritualidade com religião. Tem as técnicas também que a gente sabe, já tem vários estudos aí, e cada dia está mais em pauta o mindfulness, a yoga, exercícios de meditação, exercícios, né, de atenção plena, que é o mindfulness, que são técnicas onde você, através da respiração, você consegue abaixar níveis de estresse. Você, através de técnicas respiratórias, você consegue
melhorar o seu sistema autonômico. E o que seria o sistema autonômico, Rafa? O sistema autonômico é aquele sistema que ele não depende da nossa vontade, ele vai funcionar, ele é automático. Mas ele pode sim ser modulado por algumas ações nossas. Toda vez que a gente fica muito estressado, o nosso batimento cardíaco ele aumenta, nossa respiração fica mais curta. Então, quando a gente começa a fazer trabalhos respiratórios, simplesmente respirar mais profundo, retendo mais tempo o ar, a gente consegue baixar níveis até de pressão arterial. Isso tem estudos que mostram. A gente baixa nosso estresse, a gente baixa a quantidade de batimento cardíaco, a gente consegue baixar pressão arterial, todos eles que têm desfecho, ou para um AVC, ou para um problema cardíaco. Então a gente tem técnicas também. O exercício lá, né, o Dr. Benhur falou muito, e todos que passam por aqui, Dr. Marcelo Corvino, Dr. Icaro Alcântara, Dr. Wellington Alves falou aqui também, da importância da atividade física. Eu fico muito feliz hoje da gente estar sendo reconhecido, o movimento, né, ser considerado hoje um dos pilares fundamentais para a saúde, seja articular, seja cardiológica. Então, assim, movimento. Então, se você não tem como ir para uma academia, se você não tem como fazer algum tipo de atividade, que eu já não acredito muito nisso, porque a gente pode simplesmente colocar um tênis e andar em volta do nosso quarteirão. Ah, mas eu tenho um problema físico que não me permite. Através de respiração você consegue dar uma modulada no seu sistema autonômico. Você sim tem como, com atitudes simples, cuidar da sua saúde cardiológica. Então, a gente também falou na live até de quarta-feira, eu falei aqui para vocês, eu vim apresentar os benefícios do exercício físico, e a gente viu, dentre todas as coisas que a gente falou na quarta, a gente viu que vários estudos apontam para que o melhor tipo de atividade física para a saúde cardíaca é você mesclar atividades aeróbicas, que são caminhadas, andar de bicicleta, natação, com atividades neuromusculares, que são consideradas anaeróbicas, onde o ar, o oxigênio, não é fonte primária de energia para aquela atividade. Então, quando você tem um misto entre uma atividade aeróbica e neuromuscular, é quando você mais preserva o seu coração, onde você melhor irriga o coração como um todo, porque o coração é um músculo. Então, quando a gente fala em musculatura, quanto mais a gente trabalha a musculatura, mais irrigada ela fica. Então, o simples ato de você começar uma atividade regular, você já tem um controle de pressão, que também é conseguido pela respiração. Você já tem um controle de hipertensão arterial, como eu falei. Alguns níveis de açúcar são controlados também por essa atividade física. Então, assim, controle de colesterol que a atividade física traz pra gente. Então, mas eu não quero falar que só é atividade física. O próprio movimento, igual eu falei para vocês, o movimento é algo muito importante para você ter saúde cardíaca. É importante? É. Respiração é importante? É. Você cuidar das suas emoções e sentimentos é importante? É. Para você que está totalmente sedentário, você no seu escritório fazer um exercício de panturrilha, evitar ficar mais de 2 horas sentado sem fazer nada. Quando eu falo nada, não é que você não esteja trabalhando, mas a cada 2 horas, a cada 1h30, você ter o hábito de levantar, fazer um exercício de panturrilha, que é aquele de ficar na pontinha do pé e voltar, fazer um alongamento, né? Igual existe, as ginásticas laborais estão aí para ajudar a gente, não só para controle de movimento e dor, LER, DORT, mas também para prevenir e melhorar a saúde dos seus profissionais. Então, a gente tem na nossa mão que para a saúde cardíaca é uma coisa muito difícil. E tem muitas pessoas que acham que por ter um quadro já de uma patologia já identificada, não podem fazer atividade física. E aí o Dr. Benhur veio, cardiologista, que opera, que é arritmologista, que nem eu falei para vocês, tem um doutorado em arritmologia. Ele vem falando para a gente, os melhores, os que mais são beneficiados com a atividade física, com hábitos de vida saudável, com beber água, com se alimentar bem, são realmente os cardiopatas. Então imagina, se a gente tem uma saúde cardíaca para um cardiopata, onde os 3 pilares principais, ele falou 3, depois ele até colocou um quarto, ele falou consultar com profissionais que realmente vão te mostrar se você tem algum tipo de problema e te orientar de forma adequada. Fazer atividade física, movimentar-se, alimentar-se bem. E outra, que foi a que ele falou que eu achei também fenomenal, evitar o imediatismo.
Todo mundo fala assim, ah, mas do jeito que eu não consigo caminhar meia hora e a Organização Mundial de Saúde fala que eu tenho que caminhar, eu tenho que fazer atividade física por 150 minutos, que se a gente for dividir, né, por 5 dá 30 minutos cada dia, se a gente dividir por 7 dá 22 minutos cada dia, eu não consigo nem fazer isso, eu não tenho tempo, eu não consigo colocar na minha agenda, eu não consigo ter disposição para fazer isso. As pessoas são muito imediatistas, elas querem começar do zero para tudo, então calma, forme seus pequenos hábitos. Começa a caminhar 5 minutos, começa a caminhar 10 minutos, começa a fazer um agachamento. Eu vi um dia desse, tem uma pessoa da internet também que ela fala assim, todas as vezes que você for fazer um xixi para as mulheres, quando você acabar o xixi, faz 10 agachamentos na privada. Se você é homem, você está lá, foi sentar para fazer alguma coisa, quando você levantar, 10 agachamentos. Toda vez que você sentar para comer, faz 10 agachamentos. Então, assim, são coisas que são pequenos hábitos, gastam pouco tempo, mas que podem te ajudar a ter uma saúde, assim, fenomenal. Então, lembrar, criar pequenos hábitos, criar pequenas rotas para você ter movimento na sua vida e esse movimento trazer saúde para o seu coração. Ok? É isso que eu queria falar para vocês. A saúde cardíaca, a gente sempre pensa que é algo muito difícil, assim como algumas terapias, todo mundo fala, nossa, terapia é muito difícil, nossa, fisioterapia fazer é muito difícil, nossa, melhorar essa dor que eu tenho no quadril é muito difícil. E não é, são coisas simples, mas que elas têm que ser feitas com constância. E você tem que pensar a longo prazo, não a curto prazo. Lembrar que a gente precisa mudar, mas mudar pequenas ações. Quando aquilo ali estiver caracterizado, muda um pouquinho mais. Aí você começa a ter a sua saúde cardíaca, ok? Se você tem algum problema cardíaco, se você sente algum tipo de aperto no peito, essas coisas, procura um cardiologista. É sempre indicado, antes de fazer qualquer atividade física, procurar um cardiologista para você estar totalmente seguro. E procura, por favor, profissionais adequados. Um educador físico para te orientar, um fisioterapeuta se você tiver com problema. Não procura conselho de blogueiro que você não vai se dar bem. Tá bom? É isso que eu queria passar para vocês. Vou abrir para perguntas. Se vocês tiverem algum tipo de pergunta, pode fazer, que eu estou aqui para responder. Se eu souber, eu respondo na hora. Se eu não souber, você pode ter certeza que eu vou procurar e vou saber para te falar depois. Tá bom? Alguma pergunta? Me fiz claro? Então, beleza. Fico feliz demais. Muito bom estar aqui com vocês. Semana que vem, a gente vai ter umas lives falando sobre saúde integral e sobre a importância do movimento na quarta e no sábado. E segunda-feira, dia 23, se você tem ou você conhece alguém que tem dores, a gente vai começar o nosso programa Viva Sem Dor. O programa Viva Sem Dor, eu vou falar sobre ele na segunda-feira, 12h15, dia 23, meio-dia 15, eu vou falar sobre o programa Viva Sem Dor. E o carrinho vai estar aberto só na quarta-feira. Mas é uma oportunidade, assim, única de você poder melhorar. Eu tenho vários casos de sucesso para te mostrar que você tem como melhorar 50% ou mais as suas dores através de modificações simples no seu dia, tá bom? Encontro com vocês. Lembrando que de segunda a sábado a gente tem atividade ao vivo, gratuita, 6h15 da manhã por aqui, tá bom? Gente, um abraço, fiquem com Deus, tudo de bom.